Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Cá Entre Nós, o podcast da Entrepay sobre o universo do meio de pagamentos. E nessa segunda temporada, a gente está abordando a tecnologia no cenário completo, né, da jornada de pagamentos. E hoje eu estou muito feliz com o episódio, foi muito pedido, muito falado por vocês, que a gente vai debater sobre toda a engenharia social e as fraudes. Todo dia a gente fala sobre isso, e para me ajudar, eu estou com o Juste aqui e com o Alessandro, ou Elê, né, para os íntimos, que vão contar um pouco da experiência, da jornada deles e contribuir nesse episódio com a gente, tá? Então, para começar, Elê, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada, como que você entrou nesse mundo de tecnologia, meio de pagamentos, fraudes, por favor. Gostaria de agradecer o convite, né, Gustavo? Bem bacana, um assunto muito quente no mercado. Na verdade, eu não escolhi, eu fui escolhido para colocar, né, nesse mercado. Eu brinco que a única coisa que eu sei fazer é isso, porque eu comecei desde os 18 anos, meu primeiro emprego, né, foi cuidando de fraude já, né? E eu gostei muito de trabalhar nesse meio, né, de risco, de fraude, e foi seguindo, né? Fui seguindo primeiro, inicialmente, pequenas financeiras, naquela época onde era tudo papel, né, onde cada mesa de um analista tinha aquele gigante quantidade de papéis. Hoje a tecnologia está bem mais avançada. E eu fui acompanhando, né, essa tecnologia. Depois eu trabalhei 16 anos no Itaú, né, e parti para um mercado já de grandes bancos, também de fintechs, até chegar a 2 anos aqui na Entrepay, né, e estou agora cuidando tanto da parte de fraude, prevenção, a lavagem de dinheiro, entre outros produtos, a defesa aqui da nossa empresa, né, e do mercado também. Então, você foi escolhido para trabalhar com isso. Foi, né? O mercado me escolheu e me jogou, né? Eu nem sabia o que era fraude, mas me jogaram, eu aprendi e deu super certo. É uma profissão que eu gosto muito, né? Então hoje eu sou super feliz. Então deu certo. Não foi uma escolha, mas acabou dando certo, graças a Deus. Boa, e você, Juste, como foi essa sua jornada? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo de um tema que, particularmente, eu gosto pra caramba. Eu comecei minha carreira, na verdade, em dados. Então, eu era ali de EMS, BI, e essa parte de dados sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção ali eh, na época de que onde dados era muito diferente do que a gente vê hoje, né? A gente tinha DW, não se falava em Lake, né? Tinha ETL. Hoje em dia tem umas coisas mais avançadas. E a parte de fraude veio no setor, na parte ali de automação. Então, conectando dados, essa parte de rotina, de automação de busca de dados em birô e por aí vai, eu fui migrando para fraude. Então, meu primeiro grande desafio foi fazer ali a parte de onboarding, onde tinha papéis, né? Avaliação de documentos ali, consulta em portais e por aí vai. E foi a automação disso para trazer uma experiência para o cliente que estava abrindo a conta digital. Então, trabalhei ali no primeiro banco digital do Brasil para fazer a transformação digital e essa parte de avaliação no Your Customer, né? Que o cliente digitava ali o formulário, porque era assim, né? Na época, tô falando de 2019, Não é não é tão tão longe, né? longe não. O cliente, ele colocava os dados dele para abrir a conta no banco digital e levava uma semana para ele receber uma mensagem falando que a conta dele estava aberta. E transformar isso, a gente fala que é uma coisa que foi muito rápida, foi do dia para noite. Quando eu estava no Itaú, assim, lá em 2011 mais ou menos, se falava no banco digital. A gente foi ver isso 10 anos para frente praticamente, né? E a pandemia, ela trouxe muito isso. E hoje eu falo que porque lá era assim, né? Putz, tá em fraude, a automação vai substituir o trabalho de quem trabalha com fraude, porque era uma avaliação mais manual. E hoje a gente vê que não, a fraude ela sempre encontra meios, então é um desafio que sempre vai existir. Então, gosto muito e tô por aqui com vocês. Que bom, bem-vindo, bem-vindo. Mesa pesada para a gente falar do assunto. E acho que tem um ponto que eu queria já começar levantando, é que para mim é o mais complexo. Quando a gente fala assim de fraude, eu já quero começar falando já do mais complexo. Que é um ecossistema, uma fórmula matemática ali que a gente tem tecnologia, a gente tem o ser humano e a fraude ocorrendo dentro desse contexto, assim. E aí eu queria começar provocando vocês, com o conhecimento de vocês, como que vocês veem, primeiro, o pilar de tecnologia, né, nessa gestão. A gente vê a inteligência artificial, a gente vê muita automação surgindo,
Então, falar um pouquinho primeiro de tecnologia, depois falar do ser humano dentro desse processo, que acho que a combinação desses dois é o que ocasiona, é o que gera esse movimento todo que a gente tem no mercado, né, de forma geral. Poxa, eu acho que a gente está numa num encontro de geração, ou numa migração de gerações, né? Então, quando a gente fala de tecnologia para prevenção à fraude, a gente tem que ver que a gente tem uma geração que é menos familiarizada com a tecnologia e uma geração que está mais familiarizada e uma outra que nasceu já na tecnologia. Então, daqui no futuro, os problemas eles serão outros, né? Então, a questão da tecnologia em si, ela é muito boa para a parte de eficiência de custo, proporcionar uma ótima experiência do cliente. Quem não quer fazer um pagamento sem ter que se importar com o pagamento, né? Você está dormindo, pagou lá o seu Google Drive, pagou o seu serviço. Então, o pagamento fluido ele é muito bom, mas para ter uma segurança nisso, a tecnologia ela é muito importante. Mas tem uma outra parte que é a familiaridade ou a educação para quem está lidando com ela. Então, esse público que é menos familiarizado, digamos assim, com a tecnologia, acaba que existe uma necessidade de educação desse público para que ele fique menos vulnerável a fraudes, golpes, enfim, que é o cenário que a gente vê hoje. É, assim, eu comecei a trabalhar, né, nesse mercado bancário em 2001, onde em 2001 eu tenho uma equipe, só uma coisa que eu tenho uma equipe que a maioria é geração Z. E quando eu explico que se pagava cartão com magnético, que atrás do cartão de crédito era para colocar assinatura para comparar na hora da loja, né, da compra, eles ficam abismados. Mas eu estou falando de 20 anos atrás. A tecnologia mudou muito. E como o Justi falou, melhorou muito a nossa vida, seja o nosso modo de lidar, seja com pagamentos digitais, serviços. Hoje, quando você vai pedir comida, você vai usar um aplicativo. Para tudo, praticamente, você usa um aplicativo. Então, a vida melhorou. Só que para os fraudadores melhorou e muito, porque a tecnologia era cara. Para você fazer uma automação no grande banco, os valores que você ia gastar com aquilo, sem contar de tempo, era muito grande. O fraudador não tinha acesso. Hoje, principalmente com a IA, hoje existem tecnologias gratuitas. A maioria dos aplicativos é gratuito. Você vê o Gemini, o ChatGPT, você tem versões totalmente gratuitas. Então a tecnologia ficou barata, tanto para as empresas, obviamente, para o outro lado, para os fraudadores. Então, hoje, os fraudadores eles conseguem bater de frente com a tecnologia das empresas. E outro ponto, em muitos casos, os fraudadores estão na frente. Por quê? O fraudador ele não precisa passar por auditoria, LGPD, passar por verificação de segurança das ferramentas. Ele vai lá, pega a ferramenta e simplesmente utiliza. Enquanto as empresas têm que passar por todos esses processos regulatórios, né? Então, a tecnologia melhorou muito a nossa vida, mas aumentou muito o risco das empresas em combater os fraudadores. E hoje, o que é comum? Hoje é comum você receber o ataque para você aprender como eles utilizaram. E, às vezes, ferramentas que as empresas mal conhecem, porque ainda não chegou ao público, né, comum. Então, em muitos casos, hoje, a tecnologia faz com que os fraudadores estejam à frente da gente. E aí cria outras dificuldades que nós temos que ter para combater as fraudes hoje no dia a dia. Tem uma questão que a gente estava até conversando antes, né, Alessandro? Que é assim, né? A tecnologia ela surge, o primeiro a testar normalmente é o fraudador. É. Porque até o cliente em si, ele não está tão antenado na tecnologia quanto o fraudador. O fraudador não tem uma questão regulatória de, por exemplo, processamento de dados, né? A gente tem uma LGPD, a gente tem uma exigência que dados sensíveis tenham um padrão e um domicílio de processamento, enfim. Então, até para a utilização da tecnologia de inteligência artificial, as áreas de fraude, principalmente em instituições financeiras, elas precisam seguir padrões altíssimos de níveis de 6 segurança. meses no mínimo para você estar pronta para utilizar. Então, você tem aí um cenário de estar pronto para usar, tem um cenário de saber utilizar a tecnologia, porque a gente vê muita empresa comprando tecnologia, mas não tem know-how, não tem skill para usar, então não tem profissionais preparados para utilizar, então tem uma tecnologia... Estava comentando, né? 90% das empresas que compraram IA no Brasil
não sabem utilizar. Ficou um custo e deixou lá de canto, né? Para você ver como esse mercado tá. E os fraudadores já sabem sabem utilizar. E é assim, eles se compartilham, né? Então eles acabam tendo já utilizam logo no início, já compartilham conhecimento, então se desenvolvem mais rápido. E eles não têm legislação, não têm LGPD para respeitar. Então acaba que fica uma competição e trabalham 24/7, né? Esse é um bom exemplo, só para complementar, que nós compartilhamos. Isso é uma resolução 6 do Bacen, que todas as instituições financeiras de pagamento têm que compartilhar os dados de fraude. Os fraudadores também compartilham. Então, um testa, vê onde a porta está aberta e chama todos os amiguinhos. Teve um grupo do WhatsApp ali, né, dos fraudadores, e eles também testam. Eles também testam e avisam, e todo mundo vai lá. Porque o fraudador, ele vai onde está mais fácil. Se você tem uma proteção muito boa, ele desiste de você e vai procurar o lado mais fácil, né? E ele, obviamente, eles vão em manada. Então, aquela história da porteira. Abriu a porteira, passou um boi, passou uma boiada, né? Então, eles também têm esses compartilhamento de onde é mais fácil de fraudar mesmo, né? E eu imagino, assim, né, o desafio que a gente vem tendo nos dias de hoje, né? Então, eu vi uma pesquisa da IBM, né, que falava que 95% dos ataques, né, cibernéticos no último ano no mundo, a porta de entrada foi o fator humano, né, que cai na questão da engenharia social e como isso está envolvido. E aí a gente tem a tecnologia, fake news, é deepfake, é a voz, né, que a gente consegue fazer sem ser a gente, que ajuda, né? Fica muito mais fácil eu cair num golpe assim, né? Do que nem precisa ser tanto tempo atrás, né? Do que há 3 anos atrás. E aí o que eu queria, a opinião de vocês, a visão de vocês, é como que vocês olham para esse cenário nos dias de hoje no Brasil, né? Que a gente tem, de fato, esse avanço tecnológico, né? Vamos chamar desse jeito. A gente tem um incentivo, né, por esse avanço, o consumidor querendo isso, usando desde para fazer brincadeira até para fazer outras coisas. E os fraudadores, eles sempre estão à frente, se utilizando desse mesmo meio para ser essa porta de entrada aqui, né? Então, como que vocês olham para o Brasil hoje e entendem esse cenário, encaram isso, sabe? Quando voltar um pouquinho no tempo, há 10 anos atrás, nem muito tempo atrás, o ataque era em cima das instituições. Como funcionava o ataque? Roubavam os dados cadastrais, muitas vezes é um trabalho interno que roubava os dados, e eles iam em busca daquela ferramenta, com o KYC, né, não tão bem feito, não tão bem utilizado, eles atacavam. Era o roubo de documentos, eu até brinco, era um mundo mais simples, né? E não se atacava a vítima, se atacava sempre as instituições. Com o avanço da tecnologia, continuou atacando as instituições. Era o hacker tentando invadir a instituição. Em contrapartida, as empresas investiram muito em tecnologia. Ferramentas hoje de proteção, hoje você encontra diversos custos. Ficou mais difícil para o fraudador atacar a empresa, atacar a instituição, onde ele foi atacar a vítima. E atacando a vítima, ele pega alguém que está totalmente despreparado, como o Justi falou. Então, hoje, a grande parte... Hoje, os maiores modos de fraude são, né, a questão de phishing, né, que é lá mandar um e-mail para roubar os seus dados. Ou, se não, roubar dados e vender numa dark web da vida. Mas os maiores ataques, mesmo roubando os dados, é atacar a vítima. Porque a vítima está despreparada, diferente das empresas. Como o Gustavo falou, a vítima não se preparou para as tecnologias, né? E aí é o que está complicado. Porque quando você ataca a vítima faz a fraude sem saber que é fraude, né? Então, esse é o ponto. Porque, na verdade, quem está fazendo a compra ou a transação é a própria vítima, sem saber. Como instituição, você consegue controlar se é verdadeiramente a pessoa. Porque quando a gente cuida de fraude, a ideia é não permitir que pessoas que não sejam elas mesmas que estejam fazendo a transação, que a pessoa que esteja efetuando a compra seja ela própria, né? Então, se é ela própria, não é uma fraude, só que isso mudou. Ela própria está cometendo a fraude, e o pior, sem saber. Como você lida com isso? Como você trabalha informando uma pessoa quando ela está crente que é isso? Você colocou exemplos da deepfake. Hoje, se você entra nas redes sociais, o que você vai mais ver
são pessoas da mídia, como, vou colocar exemplos aqui, o Ratinho, políticos, a Angélica, Jornal Nacional, falando sobre como fazer uma compra, como fazer uma transação, dizendo que é uma coisa legal, só que quem está ali não são eles. Ali foram vozes e rostos colocados. O ser humano comum, que não está acostumado à tecnologia, fala, poxa, olha, é aquele meu cantor favorito que está falando sobre isso, eu vou lá e compro, quando na verdade não é ele. E ele vai confiando naquilo. Então, essa é a parte mais difícil hoje de você conseguir pegar, né? E esse é um modelo, viu, Gustavo, que não é só do Brasil, tá? É um modelo mundo. O mundo inteiro hoje lida com esse problema da engenharia social. Independe de que país é. Pode ser um país de primeiro mundo que as pessoas têm mais informação. Existe engenharia social. Porque quem está fazendo a engenharia social sabe como realmente atacar. O fraudador, ele conhece muito bem, com os dados que tem, como a vítima ela se posiciona, como a vítima se comporta. Então, ele ataca a vítima. Então, você pode ser um país que não tem uma população tão bem informada como o Brasil, mas uma como da Europa, não interfere. O fraudador vai saber usar dessa forma para conseguir. Então, é um problema mundial que hoje ninguém tem uma resposta, né? Você tem várias formas de mitigar, mas não uma forma de combater, né? Isso é um problema mundial. E se você for ver em todos os fóruns de fraude, seja eles na Europa, seja eles nos Estados Unidos, na Ásia e no Brasil, esse é um problema que todo mundo coloca, porque é algo que realmente hoje a gente não tem uma solução pronta, uma bala de prata para combater esse tipo de fraude. Foi super completo aí. Eu acho que tem uma questão de... O nosso maior desafio como instituições hoje é conseguir detectar o comportamento do cliente e quebrar o transe dele quando ele está fora do comportamento dele, né? E o quebrar o transe é que é a maior discussão hoje em dia, né? Porque você tem a app de banco, por exemplo, que se você está numa chamada e vai entrar na conta do banco, ele fala, opa, detectamos que você está numa chamada. Essa chamada pode ser fraude. Você tem certeza que você quer entrar? Ele fala, quero entrar. Então, a forma de quebrar esse transe do cliente que está sendo vítima de uma engenharia social, de um golpe, é que eu acho que ainda a gente não chegou num, num modo perfeito. Mas eu acho que ainda tem instituições que não conseguem ser tão eficientes em detectar esse desvio de comportamento. Porque, como a gente falou agora há pouco, a própria inteligência artificial, ela tem muita instituição que já tem, mas não sabe utilizar, mas o arroz com feijão bem feito ali de ter um behavior do cliente, então entender qual que é o comportamento usual do cliente e detectar de forma eficiente no momento que o cliente desvia esse comportamento usual, que é o grande X da questão. A parte de ataques, né? Então, quando você pega ali 2015, entre 2015 e 2022, mais ou menos, a tecnologia de autenticação ela estava passando por uma transformação no mercado de validação de identidade. Então, você teve ataque de tudo, né? Teve ataque de chip, teve ataque de fake, teve ataque de tudo, porque ali ainda as tecnologias elas não estavam ainda tão bem estabelecidas, né? E depois que as instituições, de fato, conseguiram colocar tecnologias que são mais robustas e não dá para bypassar essas tecnologias, o fraudador se viu obrigado a fazer com que o cliente autenticasse. Então, e fazendo um outro paralelo, você pega 20 anos atrás, era comum você falar de assalto a banco, esses crimes que têm uma exposição maior, você tinha mais notícia disso, né? Agora, como o dinheiro ele tá ali, você pode fazer um golpe, pode executar uma fraude, concluir, ter um lucro absurdo, sem precisar nem se expor, nem ir à rua, né? Então, para o crime fica muito mais vantajoso. Você não tem que responder ali por um crime onde você utilizou força, onde você teve que trocar tiro eventualmente. Então, o crime organizado, ele acaba investindo muito pesado em pessoas com um know-how muito grande para conseguir fazer isso, tendo um investimento e uma exposição muito menor. E se for pego,
ele vai responder por crimes mais leves. Então, assim, acaba que compensa para o fraudador ou para o crime organizado ir para esse outro caminho que dar uma exposição menor. Entendeu? Até aproveitando, recentemente eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que criminosos de outras modalidades que têm penas maiores estavam migrando para as fraudes, porque por isso mesmo, por ter algo que eles conseguem ter um volume maior financeiro, né? Porque dependendo de uma fraude, estamos falando aí de milhões, e pela questão de ter penas mais leves, né? Então, e aí o criminoso começa a contratar gente que assim, que tem o mesmo conhecimento, às vezes até maior que nós que estamos aqui do outro lado, né? Então fica aquele embate ali de pessoas, às vezes, com a mesma capacidade de um do lado do outro, o que torna cada vez mais difícil. Para essa parte é muito importante, porque você vê as quadrilhas qualificando pessoas e para essas pessoas entrarem em empresas para trabalhar em posições estratégicas. Para, às vezes, fazer um código ali, deixar uma brecha para ser atacada no futuro, para ter acesso privilegiado a algum ambiente que é importante para a quadrilha acessar. Então, essa questão do crime, ela está na parte de atacar o cliente final, mas também está na parte de atacar grandes empresas. Então, você vê hoje grandes empresas sendo vítimas de sequestro de dados, até de sequestro da empresa mesmo. Assim. Então, é um pouco diferente até, né? A gente vê que vai evoluindo. Cada dia que passa vai evoluindo o cenário que a gente vê, né? Que a gente combate. É super assustador, né? Mas tirando isso, né? Eu falo que assim, tem um grande amigo meu que ele fala bastante isso. Para fazer prevenção à fraude, imagina que você está numa matilha ali, né? E tá vindo um leão atrás. Assim. O leão vai pegar alguém, né? Então você só não pode ser o último. Então, assim, fazer a prevenção à fraude não significa que você tem que ser o melhor naquilo, né? Você não precisa ser a melhor empresa. Tenho as melhores tecnologias. Até porque a gente fala muito de tecnologia e às vezes acaba esquecendo de processos e pessoas, né? Tem que unir tecnologia, processos e pessoas. Então você não precisa ter não precisa ser o melhor. Você só não pode ser o último. Ou ficar ali próximo do último, porque o último ali tá arriscado o fraudador ele vai querer uma casa com uma cerca menor, que não tenha uma cerca elétrica ali, né? Que não tenha que ofereça você vai menos buscar o lado mais resistência. fácil. Você vai buscar o que é mais fácil para ele. Né? E essa é uma questão muito interessante, porque como empresa nós temos que fazer o máximo. Não estamos livres? Ninguém está livre. Mas quando você faz o máximo, o seu risco é muito pequeno. E do lado que, como eu falei, que eles comentam onde está aberto, eles comentam onde está fechado também. Eu tentei ali na Entrepay e na Entrepay me bloqueou. Não vão lá, vai dar M. Então vamos, vamos na X, a X está aberta, tá? Então você acaba criando uma imagem uma forma de dizer, olha, eu estou fechado aqui. Então, não vem aqui. E ele vai preferir outros. Então, o próprio modelo de proteção sendo bom, você não traz eles para você. Eles vão acabar mirando no que é mais fraco. Então, isso é que é muito importante, né? Se tem uma porta bem fechada, ela vai continuar fechada. É claro que a gente não pode achar que nunca terá. Você tem que estar aí evoluindo. Mas você evolui com mais tranquilidade, sem desespero, né? Como você falou. Você consegue trabalhar de uma maneira mais... com estratégia, né? Em vez de tentar apagar aquele fogo ali que está acontecendo, né? Porque quando você faz isso, só apaga fogo, você esquece da estratégia, né? Então, isso é muito importante. Você ter a melhor forma de proteger, você acaba mostrando para o mercado que você está pronto, que você não é a melhor modelo para que alguém te ataque, né? Basicamente é isso. Eu vejo que as empresas que mais têm sucesso nesse tipo de estratégia envolvem as áreas de risco, e as áreas de risco elas passam a fazer parte do processo de construção do produto. Então, você vê as áreas de risco tendo uma cabeça mais de produto ali e de inovação, porque não adianta você ter um produto que tenha uma experiência gigantesca e o cliente tomar um decline, por exemplo. A experiência quebrou. Então, quando o produto ele é desenvolvido em conjunto com as áreas de risco
desde o início e tem uma integração ali para todo mundo pensando no cliente, pensando na melhor estratégia, normalmente você não tem esse problema de ter alguma ponta solta ali. Tudo bem, às vezes tem um processo ou outro que precisa se assumir algum eventual risco, mas com monitoração, com algum plano de contingência, né? Mas ter as áreas de risco, desde a concepção do produto, na concepção, na construção, no teste, na publicação, no MVP1 e por aí vai, ajuda muito a construir soluções robustas e aquilo que para de pé, né? Porque você colocar um produto no ar, por exemplo, e já ter um problema de fraude, às vezes pode ser que o produto ele tenha voo de galinha, né? Então, traz todo mundo para cuidar junto. Isso é legal. E só um exemplo que a gente gostaria de colocar, que isso é extremamente importante. Nós tivemos uma aplicação recentemente de um produto bem novo, que não era comum para Entra, e que é um grande parceiro, algo que está se tornando um produto de sucesso, e foi feito a 4 mãos. Foi feito com riscos, com produtos, participação do comercial, com operações, e nós tentamos olhar todas as portas, todas as nuances do produto. Colocamos o produto no ar, e quando no primeiro dia sofremos ataques. Sofremos ataques, inclusive, de fraudadores que estavam presos. Acredito que ou eles estavam com os dados entregues para alguém da cadeia a ser utilizar, ou eles estavam dentro da própria cadeia no primeiro dia. E nós tivemos 0 de prejuízo. E isso mostra a importância de você fechar todo o ciclo com todos os stakeholders, né, na confecção do produto. Porque quando lança um produto, o fraudador já vai ficar de olho. Pô, aquele produto lançou, vou ver as fragilidades. E depois de 2, 3 dias desapareceram as tentativas. Porque eles viram, falaram, não, o produto está bem protegido, então não vou aqui, vou procurar outro no mercado. Né? Isso é algo muito importante de você estar com todo mundo já ciente do produto e como pode proteger o próprio produto. Né? Porque aí, uma hora, você pode até perder, né, esse produto que seria um produto bom, mas ele não estava com a segurança devida. Cara, acho que esse é um excelente ponto e tem total conexão com o que eu levantava agora, né? Que a gente fala muito de fraude, de experiência do cliente, e muitas vezes isso fica num conflito, né? E acho que vocês acabaram de trazer aqui exemplos e situações da melhor forma da gente trabalhar fraude sem prejudicar a experiência do cliente, sem gerar fricção na ponta, enfim. É isso mesmo? Vocês veem alguma outra maneira da gente conseguir integrar essa visão, né, de melhor segurança, confiabilidade, sem gerar fricção para o cliente? Ou essa parte de estruturação, de construir junto? Como que vocês veem isso? O cliente, assim, se a gente pegar alguns 4, 5 anos atrás, existia um consenso, digamos assim, né, no mercado, que o attrition na jornada faz o cliente ir embora, né? Abandonar o carrinho. Tem o churn lá. Recentemente, estava numa discussão num fórum, e aí surgiu o mesmo tema na mesa e falou-se assim, uma pesquisa em algum lugar falou que o cliente, na verdade, quando ele tem um attrition na jornada, ele acaba sentindo mais segurança, né? Qual que é o ponto principal? O produto, quando ele demonstra para o cliente que tem uma segurança embarcada, o cliente ele sente muito mais confiança. E quando o cliente, isso é uma pesquisa que está pública, inclusive, quando o cliente ele tem um evento de fraude e ele tem uma assistência, tem uma boa experiência no pós-evento de fraude, ele vira um promotor da empresa. Então, construir não só os processos de autenticação e segurança do produto, mas também os processos de resolução de casos de fraude para o cliente, faz com que o cliente veja um valor muito maior naquela marca. Porque ele sabe que o processo é robusto, então é um produto que ele consegue confiar, mas se ele eventualmente tiver uma fraude, um golpe, enfim, é uma instituição que não vai deixar ele na mão. É uma instituição que os processos da instituição dão essa segurança para ele também. A gente viu na pandemia muita instituição de pagamento surgindo e fazendo aquele leilão dos CDBs, né? Então, coloque seu dinheiro aqui, vai render
E tinha muita instituição ali que deu alguma dor de cabeça para alguns clientes que foram vítimas de golpe. E a gente viu no pós-pandemia o dinheiro ele indo para instituições que conseguiram se consolidar melhor nessas experiências de proporcionar uma segurança melhor, não só parecer seguro, mas ser seguro e ter esses processos de eventos de atendimento a cliente que foi vítima de fraude, ter esses processos mais robustos que deixaram esses clientes mais satisfeitos. É exatamente isso. O não faz parte, né? Quem nunca teve uma compra, uma transação negada, mesmo sendo feita de forma legítima, né? Isso acontece com todo mundo. Esse equilíbrio da balança entre a reprovação e a aprovação, né? Você considerando, mitigando os riscos de fraude e deixando uma boa experiência para o cliente, ela é realmente uma balança complicada, uma equação de difícil cálculo. Mas, ao mesmo tempo, como o Justi falou, a proteção não é só mais a empresa. A gente protege os nossos clientes, né? Como eu falei, a vítima agora, muitas vezes, o fraudador procura a vítima. Então, eu não posso simplesmente falar, poxa, ele usou a senha dele, usou o cartão, é problema dele, eu vou deixar na responsabilidade. Não, eu tenho que ajudá-lo. Mesmo que não sou nossa função fazer um estorno para esse cliente, eu tenho que ser um parceiro nessas horas, né? Então, o não, ele tem que ser bem dado, o não, ele tem que ser explicado. Olha, eu estou te dando não, mas aconteceu isso. Eu tive recentemente uma experiência muito boa com instituição de pagamento, que tentaram fazer uma compra comigo fora do país e bloquearam as minhas transações. Eu nem sabia. Eu recebi uma comunicação dizendo como é que era a compra e o que eles tinham feito para segurança do meu cartão para que não acontecesse mais. Então é assim, poxa, eu não tive nada, eu não tive prejuízo e mostra que a empresa se preocupou comigo, porque ela poderia simplesmente bloquear e largar lá. E aí, como você ganha confiança? Você começa a pensar assim, poxa, olha, eu estou seguro aqui. Aí você começa a ir para esse banco. E aí, às vezes, uma dupla checagem, uma autenticação a mais, para você faz tranquilo, porque você sabe, eu estou protegido ali. Porque nos dias de hoje, o que a gente sabe hoje, quando acontece uma fraude, qual é a dor de cabeça que dá? Muitas vezes, até quando a gente consegue recuperar o dinheiro, não é fácil. Então, para o cliente, o que você prefere? Não ter a dor de cabeça e às vezes ter um não, ou você mesmo tendo muita aprovação, você ter que ter um trabalho para recuperar. Hoje eu acho que está mais ligado isso a não o cliente. Está mais ligado com o estabelecimento, quem está vendendo. Você conseguiu hoje explicar para ele, olha, você pode ter uma aprovação de 60 com 1% de fraude, ou você pode ter uma aprovação de 80 e 50% de fraude. Sua conta não vai fechar. Porque muitas das lojas, elas pensam no faturamento. Elas não olham o que gera de custo para elas com fraude. Então, o cliente, como o Luiz falou, o cliente acabou aprendendo, né? Mas eu acho que essa dificuldade está mais para falar para o vendedor que precisa vender, é o trabalho dele. Só que para muitos ele pensa assim, poxa, eu tô deixando de vender, mas olha o que você está perdendo, tá? Então isso hoje é um trabalho muito de convencimento, muito voltado também para o estabelecimento comercial, para a loja, que hoje eu acho que ela está um pouquinho ainda distante desse entendimento que o cliente final tem, né? E acho que tem um ponto que você falou no início, que eu queria levantar de novo aqui agora, do movimento, né? Que os fraudadores, eles cada vez mais vão na vítima, né? E menos nas grandes instituições. E 95%, né, que é o dado lá da IBM, a porta de entrada é uma engenharia social. Sim. Como que vocês veem o papel da instituição para ajudar o cliente a não cair numa engenharia social, sabe? Como você acha que dá para ajudar de alguma forma? Como ajudar? Como... E aí, entrando mais, óbvio, no mundo ali de meio de pagamento, como que vocês veem essa possível ajuda nossa? Esse é um caso muito bacana, que ele traz de volta a necessidade do ser humano cuidando da parte de fraudes, né? Porque eu também, quando eu tive um tempo, quando começou a automação forte, dizia, não, vamos automatizar tudo que é fraude, o modelo vai entender, o ser humano pega uma fraude enquanto o modelo pega 50. Você entender o comportamento do fraudador hoje se tornou uma condição sine qua non para você conseguir mitigar risco. Como assim? Onde ele está indo? Onde é?
site, rede social, onde ele ataca, é por ligação. Então, esse é o modelo que você está. Isso precisa de ser humano para acompanhar cada. Então, hoje, quando tem uma fraude que acontece, simplesmente a nossa função não é só bloquear, é ir até o início da jornada, como ela começou. Como iniciou. Para você entender o comportamento do fraudador e explicar para as pessoas que aquele comportamento, se por acaso chegar a ela, é um comportamento fraudulento. Ela tem que bloquear no início. E vamos colocar, os bancos usam mesmo hoje. Olha, nós não efetuamos ligações, porque os bancos perceberam que os fraudadores entram em contato com os clientes falando, eu sou do banco, etc. Então, olha, não é eu que te ligo, então não atenda a ligação. Então você tem que entender esse fluxo. Porque é esse fluxo que eles procuram. E aí estão em redes sociais. Hoje, a engenharia social, hoje eu não tenho um número aqui, mas olhando assim, eu acho que mais da metade das engenharias, dos golpes de engenharia social começaram nas redes sociais, porque é onde todo mundo tem acesso. Então o fraudador vai lá e ele consegue conquistar o cliente ali, né, na rede social. Então a gente tem que olhar redes sociais. Então hoje, por exemplo, como a Entrepay, nós monitoramos as redes sociais. Então, nós monitoramos os golpes que estão acontecendo. Tem até um caso bem, eu diria, cômico, se não fosse triste, né? Que, perdão, quando lançaram a vaquinha do Corinthians para pagar o estádio, que a torcida do Corinthians lançou a vaquinha, no outro dia tinha um site fraudulento vendendo a vaquinha do Corinthians. Então, as pessoas entravam dentro do site achando que era do Corinthians, inclusive fizeram a deepfake de um jogador do Corinthians, eu não me lembro, na rede social, dizendo, esse é o site verdadeiro. Então, os clientes lá, os corintianos pagavam e não recebiam, obviamente, seu certificado e estavam pagando para o fraudador e não para o Corinthians pagar o estádio, né? Então, assim, um dia depois, nós estamos falando, assim, de 24 horas, né? Então, você tem que avaliar a rede social, você tem que avaliar o movimento do fraudador, você tem que entender o modus operandi do fraudador. O fraudador, o que ele faz? Ele estuda a empresa. Como instituição, nós temos que estudar o fraudador. Só assim a gente consegue mitigar e só assim a gente consegue proteger os nossos clientes dizendo, olha, cuidado com esse perfil, porque esse perfil provavelmente é uma fraude, tá? Então a gente virou um pouco o contrário, né? Antes nós só bloqueávamos os fraudadores. Não, agora a gente tem que estudar o comportamento deles. E o comportamento muda. Vai novas tecnologias, a gente continua estudando. Então é algo perene, você vai aprendendo, vai bloqueando, vai ensinando os clientes. Uma das coisas que eu acho extremamente importante, né, que a gente, tanto eu como o Gustavo, defendemos muito, que é o compartilhamento, porque eu não posso pensar só na nossa instituição, a gente tem que pensar no mercado, porque se o mercado for atacado, eu sou atacado de qualquer maneira. Então, uma coisa que a gente pode utilizar, as empresas, a gente tem algumas resoluções, mas eu acho que ainda falta muito das instituições, as equipes de fraude, de PLD, trocarem informações, tá? Para falar, olha, esse perfil está acontecendo em mim, cuidado que vai acontecer em você, né? Então também hoje é muito isso, você entender como o fraudador age para você conseguir proteger os dois lados. Tem um caso curioso que é assim, essa questão de ajudar o cliente a não cair no golpe, né? É de fato um trabalho educacional das instituições para ajudar o cliente, né? Eu acho que a gente já está num momento que os clientes eles estão começando já a entender o recado e desconfiar um pouco mais. Mas teve um caso curioso que aconteceu comigo há um pouco, um umas 3, 4 semanas atrás. Eu abri uma conta de uma empresa minha e aí eu precisava fazer o pagamento de um fornecedor, né? Então, um perfil, né? A conta foi aberta há 2 dias, o dinheiro tá lá e precisa pagar um fornecedor. Beleza, uma conta PJ. E aí, como foi o primeiro pagamento, a instituição, esse grande banco bloqueou o meu acesso, né? Com uma suspeita ali de que seria uma invasão de conta. Até aí, tudo bem, né? E aí eu tentando ali pelos canais da instituição me positivar, porque ninguém me ligou, né? Tentando, não conseguia. Quando foi no outro dia, no final da tarde, mais ou menos umas 8 horas da noite, né? E eu, graças a Deus, o pagamento estava adiantado, né? Porque eu falei, bom, como a conta é nova e eu vou fazer isso pela primeira vez, pode ser que eu tenha um problema, então eu vou fazer um pouco antes, né? Para adiantar as coisas. Aí me liga, 8 horas da noite, a atendente da área de segurança desse grande banco. E aí ela falou assim, seu Gustavo, vou ter que transferir você para a área de
autenticação, porque o senhor não está autenticado. Como eu que te liguei e eu preciso autorizar esse dispositivo do senhor para fazer a transação, eu preciso que você se autentique. Aí eu falei assim, peraí, você tá me ligando, é 8 horas da noite, é um pagamento de um boleto, né? A gente sabe que pagamento de boleto tem Kombi ali para que passa, né? Então, 18, 8 horas e 10 horas, enfim, acho que mudou alguma coisa nisso aí. Eu falei assim, você é de que área? Confirmei, aí eu falei assim, putz, e era uma área de um amigo. Aí eu falei assim, meu, o processo deles tá falando pro cliente que ele vai transferir esse cliente para uma URA. Quando o fraudador liga para o cliente, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa. Ele vai transferir o cliente para uma URA, esse URA vai passar os dados de autenticação e vai ter a conta invadida. Então, esse processo de educar o cliente, ele precisa também permear os processos internos das instituições, porque às vezes se cria fluxos e processos para o cliente ficar seguro, mas a instituição esquece de ver 360. Será que todos os meus processos de atendimento e comunicação com o cliente, eles estão coerentes? Será que em algum momento eu estou falhando? Então isso me chamou muita atenção, porque foi um grande banco e eu falei, caraca. Então, sim, essa parte de proteger os clientes de golpes é um processo árduo, é um processo que a gente tem que sempre fazer ali campanhas e mostrar, porque de fato o fraudador ele também está vendo ali como o cliente está sendo educado. Então ele vai sempre mudar a forma de aplicar o golpe, né? Mas as instituições também ter nesse processo considerar ali uma visão bem holística para não falhar, né, nesses pontos. Porque aí o cliente que, por exemplo, eu acabei não indo pro processo lá de autenticação, desliguei o telefone e liguei eu mesmo na central. E aí eu caí na central, tive um outro problema porque eu não consegui cair na central que eu queria. Então, fui resolver meu problema no outro dia. Então, eu acho que essa parte também, às vezes, a gente esquece. A gente foca muito em tecnologia, autenticação, mas esquece ali de processos, pessoas e ter uma análise 360. E acho que muito. O William comentou, né, que desde 2001 foi escolhido, né, para estar nesse mercado. Acho que muito da evolução, né, do mercado vem de como que a gente consegue integrar e trabalhar 360, de fato, essa visão para evitar que tenha problema, né? Cara, curiosidade, assim, o pessoal de casa sempre gosta de ouvir. Quais são hoje os 3 golpes mais quentes que estão acontecendo para eu não cair? Eu também quero saber, porque eu não quero cair nisso. Eu falo um, você fala dois. Porque às vezes o que eu acho hoje mais relevante e o que eu tenho debatido, inclusive nos fóruns que a gente participa da Bex, a gente participa dos fóruns da Bex, né? Entre outros, a Bipag, entre outros fóruns, é o sites falsos, né? Sites falsos e falsas promoções. Esse hoje é o campeão das redes sociais. Tem um evento, tivemos agora Páscoa. Nós tivemos sites falsos de chocolateria famosos aí, vendendo ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa tá muito caro, né? Eu vi no supermercado uma família levando um carrinho, eu falei, é milionário. E você só paga o frete. E vamos lá. E o site é perfeito. O site é perfeito. Qual é a diferença? Quando você olha no site, não é... Tem lá sempre uma informaçãozinha a mais que não faz parte da chocolateria. Mas o site é a cópia fidedigna. Então você compra lá, peguei meu ovo de R$200, só vou pagar o frete R$40. Legal, transacionei. Você nunca vai receber, obviamente, esse ovo. Esse dinheiro já foi embora e já foi para fraude. Então hoje o site... E todas as grandes redes varejistas já tiveram sites fraudados. E as falsas promoções. Programas do governo são campeões, os programas de governo, nessa questão de fraude. Então, quando lançou a questão lá, vou monitorar o Pix, a história que o governo, né, de monitorar o Pix, já criaram no outro dia uma taxinha para não monitorar seu Pix. E aí os clientes pagavam R$10, R$20 e nunca mais tinham, obviamente. Então, o que o fraudador foi? Mas não monitorou o Pix, né? É verdade. Então, talvez funcionou, né? Então, o que é isso? Isso vem normalmente de rede social, ou é Facebook, TikTok, Instagram. E isso é colocado através de uma pessoa famosa, né? Claro, utilizando deepfake. Então, é todo um processo. Então, ele cria algum assunto que está na mídia, ou uma data comemorativa, ou alguma grande empresa,
coloco alguém para divulgar na rede social. Normalmente é só na rede social que você busca, porque lá está o site falso, né? Então você clica no link e você é direcionado e você faz a compra. Outro ponto que os fraudadores foram é valores baixos. Você não vê golpes hoje de sites falsos ou de falsas promoções mais de R$ 100. Então eles estão atacando em grande quantidades. Antes os golpes eram valores elevados, hoje não. Por quê? Porque o cidadão vai pensar, poxa, R$ 20 não é fraude. Só que imagina 1 milhão de pessoas passando R$ 20. Tá? Então, esse para mim é hoje o que está mais, o engenharia social mais sendo utilizado é isso. Porque as pessoas realmente acreditam, eles estão no site, eles têm lá toda a cara do site, todas as informações são totalmente fidedignas, né? Então, acho que esse é um dos maiores hoje. Olha, eu vou, assim, tem muitos que, quando a gente mira no cliente final, né, no consumidor, eu acredito que fora esses que o Ele falou, tem a questão do golpe do WhatsApp, né, da troca do WhatsApp que tá muito em alta. Mas eu queria focar em outros aqui, que não se fala muito deles, e golpe é assim, né, quando você não fala muito deles, eles voltam. Porque, eh, eu tô vendo aumentar um pouco mais a ocorrência de golpes de bilhete premiado. Então, é um golpe super nada sofisticado, é um Antigo, né? golpe muito antigo. E eu tô vendo que isso tá aumentando, e tem algumas regiões que eu ouço falar um pouco mais dele, capital, principalmente, Belo Horizonte, enfim. Tem quadrilhas, muito boas nisso, então esse é um golpe. E esse é um alerta que eu faço, porque quando a gente foca muito em golpes que estão em alta, a gente acaba não educando o cliente para golpes antigos e esses golpes eles acabam voltando. Mas para empresas e pequenas empresas, tem dois que me chamaram a atenção, que um é o golpe da falsa taxa da prefeitura ou do INPI. Então você tentou lá registrar uma marca, o INPI ele tem lá a revista dele que é pública, então todo mundo que tenta registrar uma marca, que vai registrar uma marca, aparece lá, então tem fraudador que fica monitorando aquilo lá e monitorando empresas novas, né? Então, eu já vi caso de cliente de pessoa microempreendedor ou empreendedor que recebeu um ofício, papel timbrado da prefeitura com uma taxa lá de R$ 385,99, falando que era uma taxa da prefeitura XPTO e estava bonitinho o papel timbrado, né? Nessa ocasião eu peguei esse documento, né, digamos assim, que foi enviado físico por correio, né? Então o fraudador ele teve um custo aí de imprimir um negócio num papel moeda, não sei se era um papel moeda, mas era um papel bonito, né? Tinha ali um adesivo de autenticação, né? E colocou por correio. Não sei se o correio de fato entregou, né? Às vezes eu vi ali que tinha um QR Code ali para fazer o pagamento, né? Ou código de barras para fazer o pagamento. No QR Code estava dando uma conta de pessoa jurídica mesma, num banco digital, num grande banco digital. Eu liguei para o colega, né? Falei assim, você consegue ver se essa conta aí, ela é uma conta quente mesmo? Se de fato, a conta tinha mais de R$ 600.000, só de taxa de 380. Ele falou assim, Justo, é uma conta falsa, vamos fechar aqui, bloqueou os seis. E eu falei assim, mas por que ele já juntou mais de R$ 600.000 nessa conta e não sacou? A gente foi ver, ele sacou no início. No início caía lá os R$ 380 e ele sacava. Só que ele viu que como a conta continuava aberta, ele criou confiança. Então, todo mundo, simplesmente porque o empreendedor tá abrindo empresa ali e tudo mais, ele só quer pagar a taxa e não quer ter dor de cabeça. É uma taxa que tá ok ali, ele acaba pagando. Então, nesse caso, não deu muito certo porque a conta foi bloqueada e o valor lá ficou bloqueado na conta. Então, esse foi um caso de golpe mirando em empreendedores. E aí, um outro que está muito em alta, que é mirando também em empresas, é phishing por e-mail para funcionário. Então, phishing por e-mail as empresas, principalmente as empresas menores, precisam ter boas campanhas conscientizando os funcionários para não caírem em phishing, porque clicou num e-mail falso ali,
acaba que essas empresas, essas empresas acabam não tendo uma boa estrutura de tecnologia de segurança, digamos assim. Então, é desvio de valores que acontecem, que dá pena, assim. Pode fechar até a empresa, né? Exato. E eu, aproveitando isso, outro que eu queria comentar é o roubo de dados, né? O Brasil é o 3º lugar no mundo em roubo de dados. É medalha de bronze não tão boa para se comemorar. Nós somos o 2º em fraudes. Nós só perdemos os Estados Unidos, ou para o México, agora não me vem a cabeça, mas somos os 2º. E em roubo de dados nós somos o 3º. Primeiro Estados Unidos, 2º do México. E esse roubo de dados acontece muito por isso. Então, existem 2 formas muito comuns dos fraudadores. Eles roubam os dados e pedem um sequestro, um resgate para a empresa, né? E se a empresa não paga, ele divulga. E a venda na Dark Web, né? Na venda na Dark Web, hoje, é um mercado aberto. Não só tem Telegram também, é muito utilizado. Então, vão lá os fraudadores vendendo os dados. Então, hoje você chega na Dark Web, você consegue abrir um cartão de crédito, você consegue financiar um carro com os dados que estão lá. Inclusive, os fraudadores ainda indicam onde fazer. Ó, vai no banco A, porque esse banco A tá aberto a porta, então usa esses dados. Então, esse é um ponto muito grande, que aí é questão muito porque aí é o ataque às instituições, né? Porque eles não vão entrar só para roubar um dado, eles querem roubar um maior número de dados possíveis. E hoje é comum, né? Recentemente teve o vazamento de uma grande empresa, talvez a maior empresa de corretora de valores hoje do Brasil essa semana teve. É claro que eu não sei como foi o modus operandi que fizeram, mas pode ser até um phishing. Foi passado para um funcionário, o funcionário clicou, eles conseguiram entrar dentro da estrutura da empresa e roubar. Então hoje isso é muito complicado e hoje as vendas, elas não... você rouba os dados do Brasil, não se limita só ao Brasil. Você rouba dados de um banco lá na África para transacionar aqui no Brasil, porque lá a segurança não é tão boa e com o número do cartão, você consegue fazer compra em qualquer lugar do mundo. Então hoje virou universal. Eu vou lá e falo, pô, esse país aqui é mais fácil roubar daquele banco os dados. Então eu vou lá, pego, vamos passar nesse país aqui que tem pouca fragilidade. Então hoje virou uma coisa normal. Eu, por exemplo, já tive compras feitas no Cazaquistão, no meu nome. Já tive compras feitas na Ucrânia, no meu nome. Tentaram fazer, obviamente, porque os dados são distribuídos pelo mundo, né? Os hackers, eles são internacionais. Eles roubam daqui e vendem para o mundo para outro grupo lá que compra, né? Então, hoje o vazamento de dados é algo muito grave, né? E aí faz muito parte do que como a instituição lida com seus dados. E aí faz parte de processos, e aí de segurança, aí entre outras coisas. Né? O site falso eu caí. Teve um episódio aí que eu falei há uns 10 anos atrás, sei lá, por aí. Eu tava montando o apartamento, comprei a geladeira e o fogão. Tô esperando chegar ainda lá. Eu devia ter feito esse podcast há 11 anos atrás, então... Pelo menos eu tô, né? Tá trend ainda. É o primeiro que você falou, então... e até aproveitando isso, cara, acho que vale trazer e explicar pro pessoal o impacto na cadeia, né, de meio de pagamento, né? Então, uma fraude dessa, a gente pode pegar o exemplo do site falso, que eu acho que é o mais tangível, assim, né? Então, o cara foi lá e, sei lá, R$1.000. Como que isso impacta a credenciadora? Como que isso impacta o lojista? Como que isso impacta a bandeira de cartão, sabe? A cadeia toda aqui de pagamentos. A cadeia toda é impactada, porque vamos colocar um exemplo prático aqui. Uma grande rede, ela tem suas compras lá efetuadas, né? Normal, ela tem seu site, você pode comprar. Quando o fraudador cria o site falso e a pessoa efetua as compras, o cliente ele vai reclamar onde? Ele não sabe que ali era um site falso, ele vai reclamar direto na empresa de verdade. O que acontece? Aumenta o número de reclamações daquela empresa. Então, aquela empresa, ela começa a ter uma reputação pior, porque o cliente não consegue entender que a culpa não é da empresa. Então, ela já perde a reputação. Quando você fala da adquirente, você tem a perda financeira, você tem a perda daquele golpe que você aprovou, deixou de passar. Para o emissor, muitas vezes tem a perda do emissor, porque aquele cliente usou a senha, usou o próprio cartão, a responsabilidade era do emissor. O emissor perde aquele dinheiro. E o mais prejudicado nisso tudo é o cliente final. Porque o cliente final, ele acaba muitas vezes arcando com prejuízo. E aí não estamos falando de pequenos valores. Às vezes é o valor, por exemplo, você colocou uma geladeira. Para muita gente, a geladeira é realmente algo muito difícil de ser comprado. Então, imagina essa pessoa gastar todas as suas
todo o seu orçamento, né, tudo que economizou para comprar uma geladeira e você não tem. É um sonho quebrado. Isso funciona com carro também, porque tem pessoas que perderam milhões, tem pessoas que perderam R$ 1.000, e R$ 1.000 para muita gente é muita coisa. Então, você tem todos os problemas ali na hierarquia, mas todas as empresas ali, todos os stakeholders ali podem sobreviver. Claro que não seja uma fraude muito grande, mas eu acho que o pior ali é o cliente final. Esse pode acarretar numa falência financeira dessa pessoa. Por isso que é tão importante para as empresas pensarem no seu cliente, estar do lado, como seu parceiro de verdade. O cliente não é só o cara que paga, traz lucro, não. Ele é seu parceiro. Quanto mais você proteger seu parceiro, ele vai te devolver, ele vai estar junto com você. E aí você cria uma cadeia de valor, onde você mostra que você é parceiro, ele te devolve e passando para outras pessoas. Então você tem uma carteira muito mais saudável, com pessoas que realmente estão do teu lado. Então você tem que proteger lá de qualquer maneira. Poxa, mas o cliente usou a senha, ele é culpado. Como eu posso ajudá-lo para que ele não aconteça isso de novo? Como eu posso trazer ele para mim e falar, olha, eu quero te ajudar, me permita. Então, como eu falei, o mais é prejudicado, e eu não posso esquecer disso, eu tenho que ir lá do meu lado, porque ele é meu cliente, né? Eu tenho que tratar ele bem, nos momentos ruins, nos momentos bons. Então, isso, para mim, é uma responsabilidade muito grande das instituições. Abrace seu cliente e ajude-o, porque ele não fez ali de má fé, ele foi enganado. Como eu posso ajudá-lo a não ser de novo, né? Então, é uma coisa, como o Justi falou, eu compartilhar como acontece, eu passar a informação, o máximo que eu puder ajudar o cliente para ele não ser prejudicado. Porque nisso tudo você vai perdendo clientes, você vai perdendo clientes, você vai perdendo clientes, você vai perdendo clientes, o que vai sobrar para você, né? Então, o que antes era muito comum, eu estou perdendo 10 clientes, eu estou recebendo 20, a conta fecha. Não, eu não posso perder mais os 10, né? E tem outro ponto, né? Eu tenho que entender que isso faz até parte do mercado para a empresa. Quanto melhor eu trato o meu cliente, mais outros clientes começam a sair de instituições que não tratam bem e vir. É uma questão de marketing, é uma questão de mercado, sabe? De market share. Hoje não é mais apenas uma forma, estou agradando o cliente. Não, eu estou trazendo um benefício para ele, né? Então isso é muito importante. Então não virou só na questão de fraude, virou na questão da empresa permanecer e continuar crescendo no mercado. Alguém sempre vai ter que pagar a conta. E quem vai pagar a conta sempre vai ser o cliente. Então, se a fraude está alta, o preço do produto vai aumentar, porque a empresa vai precisar investir em mais segurança ou vai... Enfim, então é um ciclo vicioso, né? Então, isso é uma verdade. Tem um outro ponto que é, além do cliente ir embora, porque ele não teve uma boa experiência e teve uma ocorrência de fraude, esse cliente muito provavelmente vai ter uma demanda jurídica contra a instituição. Então, além da instituição perder o cliente, a instituição vai ter um passivo ali, vai ter uma demanda jurídica para enfrentar. Então, tem a questão do churn, tem a questão da reclamação do cliente, tem a questão da reputação, tem a questão do share que diminui, tem a questão jurídica, que vai virar uma ação judicial. Então, isso é muito importante, conseguir proporcionar a melhor experiência. Mesmo nos casos onde o cliente foi vítima de golpe, de fraude de engenharia social, enfim, é importante proporcionar, porque às vezes, dependendo da situação, a gente vê pessoas que perderam economia de uma vida, uma aposentadoria ali. A vida da pessoa era aquilo ali, a economia inteira da pessoa era aquilo ali. Então, isso gera um impacto muito, muito grande para a sociedade e, querendo ou não, aquela instituição faz parte daquilo. Então, tem que pensar nessa parte. Essa parte reputacional é muito importante porque é comum olhar numa internet ou algum site informando que alguma instituição caiu, né, em algum tipo de golpe em massa, né? E se ela não souber como fazer, ela começa a perder, porque ela criou uma reputação tão ruim que fala, eu não vou para lá. Eu mesmo já saí de um banco quando eu tive meus dados vazados, e eu vi que tentaram fazer compras para mim. Então eu entrei em contato com a instituição, falei, isso é algo normal, o que você está fazendo? Não me responderam até hoje. Eu falei, poxa, então não estão fazendo nada. Então eu prefiro voltar a um banco mais antigo,
onde eu sei que eu tenho segurança, onde eu vou pagar um pouco mais, na outra eu não pagava, vou pagar uma taxa, mas eu sei que eu sou bem entendido na questão de segurança, porque aqui nunca aconteceu. E eu falei, nunca mais eu volto para esse banco. E quando as pessoas me perguntam, eu falo a mesma coisa. Então, assim, eu não tive uma boa experiência, então eu tô saindo. A reputação, e você vê cada vez mais, estão perdendo clientes. Isso, quando você não vê um influencer que foi vítima e acaba É, colocando na rede também, social também. ali, que daí Aí é pior perde ainda. mais rápido, né? É. E acho que tem um ponto que já estamos caminhando aqui para finalmente, e eu queria retornar. Você tinha falado duas coisas que eu achei bem legal, Justi, a importância, né, de pessoas e processos dentro desse contexto. E aí eu queria visão empresa agora, né? Qual a importância de você fazer um Know Your Customer bem feito, um Know Your Partner bem feito? Como que a gente, enquanto empresa, olha para esses momentos aqui para evitar que dentro da minha base, dentro da minha empresa, entrem possíveis fraudadores, né? Como que a gente consegue mitigar com esses dois momentos ou outros momentos também a entrada de possíveis fraudadores aqui dentro? Poxa, a importância de um Know Your Customer, ela ajuda, inclusive, o cliente a ter uma experiência melhor quando ele estiver dentro. Então, você tem ali um conceito, né? Quando você fala de validação do cliente no início, você tem dois conceitos, né? O conceito de vou aumentando a fricção à medida que o risco vai aumentando, né? Então, você, sei lá, tem um app aqui de consumo de produtos, então eu deixo você entrar, você vai dando uma olhada aí no que você está vendo dos produtos, à medida faço uma autenticação um pouco mais básica com você, e à medida que agora você vai comprar, agora eu vou fazer um processo mais robusto. E você tem um processo mais robusto logo no início, que a gente fala que é um conceito de check-in de aeroporto, né? Então você valida tudo no início ali, faz um processo bem robusto no início, mas depois que você entrou, pronto, você pode entrar no avião, pode pegar o voo que tá tudo certo. E a importância disso vai proporcionar o quanto você vai conseguir dar de experiência e liberdade para esse cliente depois que ele estiver dentro. Isso é bem legal. E manter essa base atualizada, porque às vezes o cliente fez o Know Your Customer há um tempo atrás e agora ele mora em outro endereço, ele utiliza outro dispositivo e por aí vai. Então, a troca de um dispositivo é um processo muito delicado, entendeu? Porque você pode ter uma invasão de conta ali e por aí vai. Então, ter esses processos muito bem ajustados e sempre atualizados, porque sempre tem que estar atualizando, é muito importante para você evitar que esse cliente seja vítima de uma invasão, de um account takeover, aí, uma invasão de conta, até de um processo de roubo de dispositivo, que a gente vê como uma dor muito latente atualmente. Verdade. Eu sempre falo que o QIC é a porta da sua casa. Você deixa a porta da sua casa aberta para qualquer pessoa? Não, você só abre a porta para quem você conhece, né? Por isso eu conheço seu cliente, né? Porque uma hora você abriu, se você deixou aquela pessoa entrar, aquela pessoa pode fazer o que quiser na sua casa. Principalmente quando você não está olhando. Porque você não consegue olhar todos os seus clientes a todo momento. Então, você tem que se preocupar muito com quem entra. E não só depois que você deixou entrar, você tem que acompanhar o comportamento. Porque existe muitos clientes que eles já estão preparados para isso. Então, eles entram da maneira mais honesta possível. E depois começam a fraudar. Existe fraudadores pacientes que esperam 1 ano, 2. Isso é muito comum em instituição bancária. Abrir uma conta legítima, transacionar coisas normais, usar cartão de crédito, fazer compras normais. E depois que ele saiu daquele ano que ele acha que está que não tem mais ninguém olhando, eles começam a atacar. Aí você contar outros hoje, que existe muito comum, é você abrir uma conta, uma pessoa física normal, eu, você, Gustavo, abrir uma conta onde eu mesmo abri, onde eu mesmo fiz toda a parte de KYC, tirei o live, nisso foi comigo, eu assinei, e depois de um tempo eu vou e vendo uma conta legítima para uma pessoa fazer o que quiser. Depois simplesmente eu abro um BO dizendo, não fui eu, alguém me invadiu. Tá? Então, olhar muito bem quem está entrando e sempre ficar de olho nos seus clientes que estão dentro de casa. Qualquer mudança de comportamento diferente do usual é alerta. O que está acontecendo, né? Porque eu falo, mesmo que você cuide bem da sua entrada, você não está
totalmente protegido. Você mitiga muita coisa, mas você ainda tem muita coisa a ser feita para que mantenha a segurança da sua instituição, né? Então, o que a ICIO conheça seu cliente é algo perene. É do primeiro dia que ele está, né, da entrada dele, até o dia que ele vai embora. E mesmo assim, aqueles que vão embora, digamos assim, pela porta dos fundos, eu tenho que ficar muito de olho, porque se ele não pode voltar de uma maneira disfarçada, com uma maquiagem, né? Ou com a máscara de outro. Então, é um processo perene. A todo momento a gente tem que estar olhando os nossos clientes. Esse processo de aluguel de conta, né? Conta laranja e por aí vai, que é um problema grande que a gente tem atualmente. Tem uma oportunidade aí grande, né? Porque você vê até comércio que, sei lá, o comércio do seu Zé, por exemplo, lá, vende, tem o faturamento dele, aí o amigo vem e fala, puxa, eu vou fazer uma venda ali, se empresta sua maquininha para eu passar só essa venda. E acaba que o seu Zé não tem o conhecimento e não sabe que aquilo ali não pode, ou às vezes acaba confiando demais no amigo, enfim. Então, esse processo de comunicação com o cliente, até nesse ponto, assim, não empreste sua maquininha, tudo que passa aqui é responsabilidade sua, não empreste sua conta, não seja um laranja. É legal também, porque eu acho que tem uma oportunidade aí também, porque a gente fala, né, o Brasil, ele é grande, né? A gente tá aqui e tal, a gente faz parte de uma bolha aqui, então o Brasil, ele é... Quando você sai Brasil afora, você vê que, de fato, o conhecimento, ele é limitado das pessoas. Então, explorar muito essa parte educacional dos clientes é muito importante até para essa parte de Sim. quem já está dentro mesmo, já quem já tem o histórico, né? Até, bom que você falou, tem um golpe que nós exportamos, né? Porque no Brasil nós exportamos café, laranja e também golpes. Porque o Brasil, um pouco a Europa e os Estados Unidos, eles têm menos entendimento sobre fraudes, né? Nós temos excelentes pessoas profissionais que lidam com fraudes e ferramentas, porque aqui existe mais ataques, né? Então você acaba aprendendo, né? E a gente acaba exportando fraudes, né? Que estão indo para os Estados Unidos, para a Europa, que era coisa que só do Brasil. Um do que nós exportamos é a troca de máquina, né? Que aconteceu muito comum em posto de gasolina, né? Que o fraudador leva suas máquinas, ele vê lá a máquina é da empresa X. Ele pede para a empresa X, maquininha para eles, hoje qualquer um pode pegar. Enquanto o cara tá abastecendo o carro, ele vai lá e troca a maquininha do quem é do cara, do cartão. O cara vai passar as compras depois do posto de gasolina e vai cair na conta dele, né? Então essa é uma coisa, muita questão. A maquininha para você é algo muito importante, tenha sempre com você, né? É um bem seu, guarde com você. Porque isso é um golpe muito comum no Brasil começar a exportar, principalmente para outros países aqui da América do Sul, né? Da troca de maquininha. E hoje é muito simples você abrir uma conta digital em qualquer lugar do mundo, uma conta mundial, né? E você começar a utilizar, né? Então, essa é uma questão hoje que é muito, muito complicado, que antes não teria problema. Mas hoje até o poder de estar com a maquininha é muito importante para a segurança do próprio estabelecimento, né? E, cara, uma coisa que eu tenho muita curiosidade também, e para encerrar antes dos quadros fixos que a gente tem, é que a gente sempre fala da fraude nessa posição de correr atrás, né? De aprender com o que está acontecendo e correr ali para não ficar por último, né? Que nem o exemplo da matilha que vocês trouxeram. O que vocês acreditam que possa ser feito em termos de tecnologia, em termos comportamentais, educacionais, enfim, para a gente conseguir ser mais preditivo nesse processo, né? Como eu consigo inverter um pouco essa lógica? Vocês acham que já tem algo sendo feito? O que está sendo feito? O que poderia ser feito com essa visão, sabe? Não existe uma bala de prata, uma receita de bolo, para uma solução simples para um problema tão complexo, tá? Existem soluções que podem ser feitas. Acredito que uma que as instituições estão fazendo é a conscientização para todos, né? Conscientização. Um que eu acho extremamente importante é o compartilhamento de nós que estamos no mercado, compartilhamento. Existe muito, a gente estava até comentando, né? Contrata um IA para combater a IA. Você não contrata um IA para combater a IA, isso não existe. Você não está combatendo a IA, você está combatendo o comportamental, você está combatendo engenharia social. As IAs não são utilizadas, pelo menos na maioria dos casos, para atacar as instituições. Elas são usadas para atacar o cliente final, né? A vítima lá. Então, o que eu acho que é muito importante, que eu acho que, como eu falei, é um mix de informação. Eu acho que a IA ela vai ser muito importante do nosso lado para entender comportamentos. E tanto o comportamento do cliente em si,
para ver o que fugiu, o que for é o outlier dele. Eu estou falando aí do cliente honesto que está fazendo sua compra. E eu consegui ser rápido. O que eu preciso é ser muito rápido, entender o que está acontecendo e ser rápido com ele. Para falar, olha amigo, eu sou o verdadeiro da Entrepay, esse que está falando com você não é a Entrepay. Né? Então, é isso, eu tenho que ter modelos que eu possa entender quando o comportamento foge do perfil e ser muito rápido, para que a vítima não seja atacada, tá? Eu acho que são várias soluções para um problema complexo. E é óbvio, quando tudo isso for feito, eu não posso sentar, deitar em berço esplêndido e achar que tudo mudou. Porque do outro lado, o fraudador vai mudar o comportamento dele e vai. Então é algo que vai ser sempre. De um lado vai ter a gente aqui defendendo e do outro lado vai ter a gente atacando. Mas o que é importante, que a nossa ação, ela não seja demorada. Tem um modelo, eu já ataque logo em seguida. Porque eu vou fechando todas as portas. Eu tento entrar, fecha a porta. Eu tento entrar, fecha a porta. O que eu não posso deixar é que portas abertas para que todos possam entrar. Então, essa é uma junção de fatores onde eu possa agir rápido. Ele atacou nesse minuto, nos minutos seguintes eu tô defendendo. Porque aí eu fecho a porta para ele, tá? E aí ele começa a cansar. E aí ele vai procurar. E uma questão é simples, né? Você vê que eu já estava falando de pessoas migrando de um crime. Por que migraram do assalto a banco para o estelionato, por exemplo? Porque o assalto a banco tinha tiro, as pessoas eram presas, tinham o tempo grande de prisão. Não, vou para um que é mais fácil. Então, eu tenho uma opinião. O fraudador, ele vai continuar atacando. Ele só precisa ter um lugar que ele se sinta à vontade. A partir do momento que ele não sente à vontade, ele deixa. Ah, ele vai mudar? Eu com certeza. Eu acho que vai chegar um momento que a engenharia social ela vai voltar a ser o que era antes. Um pequeno, mas ele não vai deixar de atacar. Ele só vai tentar achar um modelo melhor ou mais fácil para ele. Né? Eu acho que sempre tem alguém que faz melhor que a gente quando a gente fala de prevenção. Então, o primeiro ponto é benchmark com o mercado. Estar conectado com colegas e trocar experiência. Então, vou fazer um produto novo aqui. Não sou, assim, primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter sempre é eu sei fazer isso ou não sei fazer isso? Quem é referência nisso? E as áreas de fraude a gente sempre está aberto para trocar experiência. Então, em um dos desafios da minha carreira, eu fui para construir ali uma área de fraude, a área de fraude, os processos de fraude de uma corretora de valores. Eu falei assim, nunca trabalhei numa corretora de valores, como que eu vou fazer isso, né? Então, não sou expert nisso. Então, contei ali, fui marcando benchmark com todas as corretoras que a gente tem. Poxa, então vai ter papéis negociados no Brasil, vai ter papéis negociados fora do Brasil, então deixa eu ver aqui. E construir esses benchmarks é muito importante, porque isso faz com que você consiga voltar para a área de produto, para a área de negócio, né? E propor ali fluxos que estão mais conectados e você já consegue, inclusive, falar assim, ó, isso aqui, tal instituição, eu vi que o processo tá assim. Então, e consegue, lógico, né? Uma coisa é questão concorrencial, né? Então, o produto em si, a gente não troca esse tipo de informação, mas a estratégia de fraude em si, a gente acaba não falando da estratégia, mas sim as dores e os processos, modelos de fraude por aí vai, porque não é interessante para nenhum de nós que o fraudador vença, né? Acho que tem um inimigo comum aqui. Então, essa parte de estar atualizado, se conectar com o mercado de prevenção, trazer os benchmarks e deixar o seu modelo de negócio mais azeitado possível é um caminho para você conseguir. Porque, querendo ou não, a parte de processos e pessoas vai fluir junto. Agora, o que é muito... não pode ficar, vou contratar tal tecnologia, mas você ainda não pensou em como que isso conecta, como que isso encaixa, e aí você fica com custo ali e não resolve o problema da fraude. Foi o que você falou, né? Inteligência artificial e a gente vê Nossa, muito verdade. isso, né? Da trend do momento, enfim. Vamos para os nossos quadros fixos. Que acho que ficou super claro e eu compartilho muito dessa visão, né? De conseguir equilibrar, de fato, a tecnologia com pessoas e processos, e aí, para fraude, mas para qualquer coisa que a empresa tem que fazer lá na ponta, tá? O primeiro que a gente tem é a lâmpada do gênio. Acho que a gente é da época do Aladdin aqui também, todo mundo viu. Chegou lá a lâmpada, você foi,
chegou o gêniozinho, saiu da lâmpada, você tem um pedido para resolver, para melhorar, para não ter mais. E aí, o nível, vocês que mandam. Situações de fraude, engenharia social, como a gente tem hoje no Brasil, o que seria o pedido justo que você faria para eles? Começar com você, vai. Olha, se eu pudesse pedir para ser realizado, é que as instituições elas troquem a informação no momento que ela tem que ser trocada. Porque hoje as áreas de fraude se comunicam, né? A gente troca informação, então, poxa, tá vindo um ataque de uma região tal, com perfil tal, tá vindo um ataque, tal instituição vazou dado, enfim. Então a gente acaba fazendo isso, mas de forma mais isolada e não tão escalável. E até uma discussão, né, a BEX, Banco Central, que é a troca da informação no momento que é estratégico, no momento que a transação está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente faz isso, mas a gente poderia fazer isso muito melhor. Ter a resolução 6 já ajudou na questão de know your customer, né? Na questão de conhecer seu cliente, de não deixar o fraudador que aplicou fraude na instituição a migrar para a instituição B, mas o mundo transacional ali, trocar mais dados do cliente, do estabelecimento, ter um processo de behavior que funcione melhor ali na parte principalmente do cartão, quando o emissor vai aprovar, ver um behavior ali bom, e do lado do estabelecimento também. Então, o cartão teve, sei lá, 800 pré-autorizações, com CVE diferentes. Então, assim, ter essa troca de informação mais fluida entre as instituições no momento que ela tem que acontecer, eu acho que é isso que eu pediria pro GNI, porque com certeza a gente passaria para outro nível de discussão. Viu? Eu vou aproveitar que ele vai pedir pro Gênio e já vou usar o pedido dele. Mas eu vou viajar um pouco, tá? Eu brinco também com a equipe que eu falo que meu sonho é o Minority Report, né? Aquele filme que é o pré-crime, é a pré-fraude. E eu poder fazer todas as configurações, todos os dados ali ao mesmo tempo e juntar. Mas brincadeira à parte, eu acho que a gente vai chegar a esse nível que a gente consiga analisar o comportamento em real time, tá? Eu gostaria, meu pedido é ter todos os dados realmente em real time, né? Ou todos os dados ali para o que eu sei que a fraude ela vai acontecer, mas eu consiga saber no momento que ela está acontecendo para já evitar, bloquear, obviamente, bloquear novas fraudes. Então, meu pedido é dados. Hoje, porque a gente fala hoje em A, a gente fala, e esse é o meu lado de automação falando, a gente fala de A, a gente fala de machine learning, a gente fala de um monte de coisa. Mas as empresas do Brasil não têm nenhum big data, não tem nem seus dados prontos. E eu não estou falando de empresas pequenas, estou falando de grandes empresas, grandes bancos, que não têm os seus dados totalmente, né? E a gente estava comentando, né, antes daqui começar, o fraudador, às vezes, ele ataca um produto dentro da mesma empresa, ele começa a atacar outros produtos porque aquela empresa, grande empresa, não tem aqueles dados consolidados. Então, para mim, hoje é uma questão de dados, é extremamente urgente, e dados rápidos. É você ter todos os dados num lugar onde você consiga cruzar todas as informações e você cria modelos de comportamento. Então, quando o comportamento começa a acontecer, eu já consigo bloquear ali, ser muito rápido, né? Então, eu acho que é isso. Aí a gente vai ter o pré-fraude, porque a gente vai conseguir entender que aquele modelo que ele está indo é para uma fraude, então eu já consigo bloquear antes que ele finalize a transação ou a compra, e eu já consigo evitar ali eu ser tão rápido como o fraudador está sendo. Essa sala é legal, hein? Quando estiver pronto, chama a gente pra ver, né? Como vai ficar. E aí, o outro, né, que a gente levanta a bola, que é tipo de olho no futuro. Sim. E aí eu queria falar de olho no futuro mais com uma pegada educacional, que a gente comentou, com educacional / conscientização, assim. Uhum. Para daqui a 10 anos, como que vocês veem esse pilar educacional sendo bem feito, né? E aí, com uma visão de instituição financeira, né? Então, como que daqui a 10 anos uma instituição financeira conseguiria fazer um bom papel de educação dos seus clientes para eles não caírem, né, nesse processo de golpe e fraude que a gente conhece e vai continuar existindo daqui a 10 anos também, né? Eu acho que muito é uma questão que mudou bastante, tanto, eu acho que segue o mesmo a questão de venda de produtos, né? Produtos, antigamente se vendia massificado, né? Você escolhia um determinado, você sabe melhor que eu, né, que você é de marketing, sabia que o marketing era totalmente massificado. E hoje você faz muito marketing direcionado às pessoas. Então, cada um tem uma forma de aprender, cada um tem uma forma de lidar.
E eu acho que é isso. Quando as instituições começarem a começar a entender que, e hoje já estão avançadas nessa questão, que cada cliente ele tem à disposição a ter um produto diferente, uma forma de entender diferente. Hoje a gente faz muito massificado, né? Eu coloco uma reportagem num canal de televisão dizendo: eu não ligo para você. Eu não ligo para você. Mas nem todo mundo atende ligação. Você tem que entender que aquele perfil daquele cliente, qual é como é o comportamental dele. Fala: olha, amigo, eu não mando o WhatsApp para você, um exemplo. Olha, não vou na televisão e faço isso. Então, primeiro as instituições têm que começar a entender o comportamento para orientar da melhor maneira cada um. Cada um. Tem gente que vê SMS, tem gente que fala ligação, tem gente que só vive o WhatsApp, tem gente que entende de uma forma. Eu tenho um exemplo muito grande dessa questão que você falou de phishing. Quando eu trabalhava numa grande instituição, nós recebemos um e-mail de um streaming, né? Dando uma promoção, informando que era da empresa. Foi divulgado para 100 mil colaboradores, em torno de 20 mil clicou no phishing, mas era um teste feito pela própria empresa, né? Para saber quantas pessoas estavam envolvidas. E era totalmente diferente. Muita gente tinha conhecimento, mas muita gente clicou. Cada um tem o seu motivo de ter clicado. O nome da empresa tinha um erro de português. Tinha pessoas que clicaram porque viram o símbolo. Tem pessoas que olharam o nome. Então, você vê que cada pessoa tem uma forma de entender quando é um golpe, quando é uma fraude. Então, eu tenho que sair do massificado para o individualizado. Tem que entender como eu posso alertar esse cliente, né? Às vezes, só uma reportagem num canal de televisão, nem todo mundo assiste. Entendeu? Como é que eu vou fazer? Porque se eu vou mandar uma mensagem, vai ser o meu gerente de conta no grande banco que vai me ligar. Poxa, o gerente de conta não me liga para oferecer consórcio, não me liga para oferecimento, porque ele não me liga para orientar. Né? Uma central de atendimento, quando eu ligo para reclamar, no caso do Juste, a central não pode falar: oh, que bom que você me ligou, poderia te dar uma dica? Então, para as empresas, tem que usar todos os canais. Não adianta só colocar num lugar só, porque nem todo mundo consome aquilo, né? Então, eu acho que falta muito isso. Eu acho que isso vai ajudar bastante na questão da educação. Utilizar todas as ferramentas que você tem para até encher tanto o saco do cliente, que o cliente: tá bom, eu não vou cair, agora você já aprendi com vocês, né? E é uma questão, para os mais antigos, é aquela história do compre batom, né? Você fica insistindo. Você tem que estar sempre insistindo. Porque não pode deixar igual o golpe do falso bilhete, você não pode esquecer. Você tem que dizer: não, cuidado, você pode cair numa fraude. Tá? Então, eu acho que mais essa questão individualizada e ela permanecer sempre até que se torne tão chata que o cliente fala: tá bom, eu não vou cair o golpe, já aprendi. Você falou um negócio interessante. Eu recentemente aluguei um carro e aí eu tava em casa nesse final de semana e mandaram uma mensagem de um número desconhecido, se passando pela locadora, né, do carro, falando lá: sou aqui da locadora, enfim, para sua segurança, manda uma foto da placa do carro para a gente garantir que tá tudo bem. Aí o número de celular, não tava com a verificação nem nada, mas na mensagem tava falando no final assim: se você quiser, pode entrar em contato direto no nosso canal de atendimento, 0800, que a gente que você consegue ter o atendimento também. E eu liguei no número. Na verdade, eu entrei no aplicativo da locadora, vi que o número era o mesmo, e eu liguei no 0800. Aí eu segui exatamente a opção que estava na mensagem. Eu caí exatamente na opção. E eu falei: eu recebi essa mensagem, de fato isso procede? É para mandar para vocês a placa? A atendente não sabia. Na verdade, a atendente falou assim: não, isso aí deve ser golpe. Aí, mas liga em tal número, eu vou te transferir para lá e fala, né, com essa área de sinistro. Aí, na verdade, ela transferiu para a área de sinistro. Aí eu falei para a área de sinistro: não, você vai ter que ligar num outro número, porque eu desconheço esse processo aqui, né? Assim, eu acho, até agora eu não sei se era golpe ou se era verdade, né? Eu acho que essa questão de dar uma cartilha, de conseguir falar com o cliente no momento que faz sentido para ele, é muito importante. Então, por exemplo, considerando essa experiência individual, eu acho que seria legal, se existe de fato um perfil de golpe para quem faz locação de veículo, a própria locadora dá uma cartilhazinha ali: ó, esses aqui são modalidades de golpe, então se entrar em contato com você tentando isso, toma cuidado, não é a gente. Eu acho que seria legal. Então, essa parte de
Porque assim, se você simplesmente pegar uma cartilha com todos os golpes que existem e jogar em cima do cliente, ele não vai ler nenhum, né? Porque ele nem não tá na realidade dele, né? Mas no momento certo, eu acho que faz sentido. Eu acho que para 10 anos para frente, eu acho que a gente vai estar falando de uma geração que é a geração que tá entrando agora, né, no mundo bancarizado. Então, eu acho que lá, como é uma geração que já está muito mais digitalizada, né? Está muito mais integrada com os processos digitais e com os processos de autenticação que a gente tem. Eu acho que a questão de golpe do modelo que a gente vê hoje vai mudar muito. Então, eu não sei, assim, o mundo de fraude, de golpe, ele é muito mutável, né? Então, eu acho que os problemas que a gente vai falar daqui 10 anos são problemas, na sua grande maioria, diferentes do que a gente fala hoje. E o que a gente vai falar daqui 10 anos de fraudes de hoje é como se fosse a fraude do bilhete premiado, que é uma fraude de 2000, né? E ainda existe. Esses estelionatos de rua mesmo, que vão acabar pegando essas pessoas que não. Eu tenho certeza que a gente falou bilhete premiado aqui, mas muita gente não sabe o que é o bilhete premiado, né? O bilhete premiado você tá indo na agência, você tá na calçada ali, alguém te aborda, fala que foi sorteado, ganhou o prêmio da Mega Sena e te mostra lá um bilhete com os números da Mega Sena e pede para você ajudar com um valor, porque a pessoa tá sem tal valor, mas é que ela vai te dar um pedaço do prêmio da Mega Sena. Então, assim, eu acho que no futuro a gente vai ter um cenário muito diferente e os golpes que existirão lá vão fazer parte do contexto outro, considerando uma sociedade mais digitalizada. E que bom que você colocou isso. Tem uma dessa questão, as fraudes em cartão de crédito elas caíram. Acredito que em torno de 30% por aí, de um ano para o outro, né? De 23 para 24. Por quê? Não é porque o fraudador foi preso, não é porque diminuiu, é porque eles migraram para o Pix. Então, novas ferramentas que surgirão vão trazer novos golpes. Só o ano passado, se não me engano, foi quase 5 bi, só em Pix. Por quê? Porque os fraudadores viram que ali era uma tecnologia nova que estava mais aberta à fraude. Então, eles saíram um pouco do cartão e foram para o Pix. E vai surgir o Pax, sei lá, alguma coisa, daqui a 10 anos. Então, eles vão migrar muita parte para lá, né? E aí vai ter vários Pix, né? Um que está bem comum agora, que é o Pix, a devolução do Pix, né? O fraudador manda um Pix para sua conta, ele devolve aí você, na boa fé, devolve e ele entra pedindo um estorno no banco. Então ele fica com o seu dinheiro e o estorno que o banco fez, né? E aí o Pix vai se atualizar também. Vai se atualizar e aí vai subir um novo método de pagamento. Como as criptos surgiram e tantos golpes foram feitos na cripto. Então tudo que é de novo tecnologia que envolve o mercado financeiro, alguém vai atacar e nenhuma tecnologia nasce pronta, né? Todas entram com falhas, elas vão aprendendo. E aí o fraudador vai para lá. Então, daqui a 10 anos a gente está falando que tem uma nova tecnologia, que tem um novo tipo de golpe. E muitas vezes esse golpe é até um golpe antigo, né? É um golpe antigo que está utilizando em algo novo, né? A gente teve recentemente a febre das pirâmides, né? Pirâmides financeiras aí que estourou. E muitos desses migraram para os golpes, sites falsos. Mas daqui a pouco, talvez se o site falso ele pare de... as empresas comecem a pegar, eles voltem de novo para uma pirâmide financeira, que ela vem, né, desde lá, 1900 lá bolinha. Então vem, surge. Então, assim, eu quero o fraudador. O fraudador não deixa de ser fraudador. Ele vai buscar novos métodos para continuar ganhando, né? Então, tem tanta coisa que pode acontecer que realmente, se alguém souber, me conte que eu vou gostar dessa informação. Tem um que, para mim, foi novo, há um ano atrás, e agora eu vejo que foi até matéria, acho que em alguns jornais aí, do falso advogado. Ah, falso advogado. Sim. Poxa, é um golpe totalmente. Você tem que ter conhecimento de direito para conseguir fazer esse tipo de golpe, né? E é alguém que tem acesso ao portal, ao seu processo. Tava lá com um processo meu lá, enfim, daqui a pouco o meu advogado me manda uma mensagem de um número novo, era a foto dele, e ele falou: Gustavo, assim, saiu aqui uma sentença, o valor da sua causa é esse, o processo é esse, você aceita esse acordo aqui? E era um acordo muito bom. Eu falei, cara, e aí eu vi que era um número novo, e como a gente trabalha com isso, a gente acaba sabendo, né? Então eu fui dando corda ali pra vir até um dia.
Mas ele sabia de tudo. E aí ele chegou no momento, né? Falou, ó, você tem que pagar os emolumentos lá, alguma coisa assim, enfim, no valor de tanto. Então, à medida que o tempo vai passando, vai surgindo tanta coisa que a gente nem imaginava que poderia existir. Então, por isso que falar daqui 10 anos é Tem complicado. uma frase, eu não me lembro de quem foi, dados é o novo petróleo. Nos anos 60, 70 era quem tinha petróleo, né? Tinha tudo, né? Hoje são dados. Então, quem tem pro bom e pro mal, tá? Então, quem tem os dados pro bem consegue fazer o melhor produto, a melhor forma de atendimento e pro fraudador também. Então, hoje a venda de dados, e hoje é muito simples você conseguir dados, né? Por exemplo, no caso você precisa ser um advogado para ter o acesso, mas você tem tudo lá da sua vida, né? Então, você pode se passar para o seu advogado, etc. Então, esse é um ponto totalmente complicado. Como é que eu garanto a segurança no mundo onde os dados são tão vazados também? Aí é o problema para outro podcast, né? Mas cada vez mais para a gente aqui que trabalha com isso, o mundo ficou mais desafiante. É pior que antes, você sabe por quê? Porque antes a gente não tinha ferramenta. Hoje a gente tem muitas ferramentas. Antes, para lidar com o fraudador, é muito mais complicado. E hoje a gente consegue ter mais. Eles estão mais avançados, mas nós também estamos, né? Então é isso, a gente tem que estar se preparando do nosso lado aqui, evoluindo conforme eles se evoluem. Evoluir também, né? Para que a gente consiga proteger aí não só a nossa empresa, né? Estamos falando aí do mercado financeiro em geral, né? Porque como falou, eu não posso esquecer que a vítima lá, o cliente final, ele é atacado, tá tudo bem para mim, que eu não tenho nenhuma perda financeira. Eu tenho sim, eu tenho várias perdas ali, tem um cliente bom que estava do meu lado, né? Então é um desafio muito grande, mas eu acho que hoje a gente sabe lidar melhor que há 10, 15 anos atrás. Então eu vejo um mundo muito aberto a fraudes, mas eu também vejo as empresas muito mais preparadas e mais tecnologia para que a gente possa combater os fraudadores. E para fechar, cara, com chave de ouro, já que você falou de se preparar, né, para o que vem, tem o Entre Indica, né? E o que você indica, conversando com você, Alessandro? Pode ser livro, pode ser personalidade, pode ser um podcast, mas dentro desse universo de fraude, para a pessoa que está olhando, fala, putz, eu quero me aprofundar mais, eu gostei do tema, eu vou entrar mais a fundo nisso, porque daqui a 10 anos eu quero estar lá. Me siga no LinkedIn. Eu coloco bastante coisas ali, mas brincadeiras à parte, hoje a gente tem muitos fóruns. Seguir grandes instituições, né? Birôs também, porque tem congressos, hoje muito congressos, né? Você tem, a gente estava comentando, né, que daqui a pouco tem a Ferbabantech, tem muita coisa falando de fraude da Ferbabantech, eu acho quase um terço se fala Ferbabantech, e boa parte desses eventos tem a online. E mesmo quando não tem online, depois tem um highlights, né, deles. Então, acho que é muito interessante você se atualizar com ferramentas, com empresas que lidam com fraude. E esses conteúdos, normalmente, são grátis, né? Você entra na página, você tem no LinkedIn, no Instagram. E nesses eventos, tem Fraud Day, tem diversos eventos, hoje é bem divulgados, né? Cada bandeira também tem os seus eventos e você vai se interagindo com os golpes que estão acontecendo. Hoje você entra no site de um grande banco, você vai ter lá uma lista de golpes de uma empresa como a Entrepay. Então você tem que se atenando. E não é algo simples, às vezes muito leituras rápidas. E acho que um ponto muito importante é acompanhar mesmo portais, porque sempre tem um golpe novo sendo divulgado. Você entra nos principais portais, tá lá, golpe essa semana teve um caso muito que saiu na maioria dos portais, né? Foi sobre uma empresa que está fazendo golpes tributários, né? Então, sempre está aparecendo, é se antenar e saber que nós somos a próxima vítima. Isso serve para todo mundo, né? E eu não estou livre. Eu posso falar, Gustavo, você trabalha quanto tempo com isso? Com fraude? Uns 15 anos? Mas você é uma pessoa que estão tentando, né? Então não importa se a gente trabalha com fraude ou não, eles vão tentar. Porque eu não posso achar que a gente está... E eu tenho muitos amigos que trabalham com fraude que caem, né? Porque fala, pô, eu trabalho, eu entendo disso, eu baixei a guarda, né? E caí em fraude, né? Então, é isso, é ficar antenado. Eu acho que tem mais, principalmente essas redes como LinkedIn, como principalmente redes sociais de grandes instituições ou grandes empresas, né? Aí você fala os birôs, Serasa,
entre outros, que eles sempre têm. Essas empresas, normalmente, elas também liberam anualmente relatórios. Serasa, entre outros, libera os relatórios de fraude, que mostram como é o modus operandi, quanto é taxa de celular, disponibiliza para o público geral, né? Basta se cadastrar lá. Então, aí você já consegue ter material suficiente para se proteger, né? Você não é 100% eficaz? Nunca é, né? Mas vai te evitar que você caia muito, ou você desconfie, no caso do Gustavo, né? De quando é algo que não é conforme o que deveria acontecer, né? Deixar, assim, esses eventos realmente conectam e o principal foco deles, pelo menos para mim, eu tiro para fortalecer as conexões, porque em fraude é isso, o fraudador ele é unido, a gente precisa ser unido e precisa trocar informações para a gente conseguir sempre tentar estar um passo à frente do fraudador. Como dica de leitura, tem o livro Combate Digital, do Eric Siqueira, da Polícia Federal. É um livro recente que ele lançou e eu recomendo de leitura. E assim, para seguir carreira em prevenção, eu acho que tem que começar do início e não tem uma receita de bolo. Para ficar por dentro, eu não sou apoiador ou fã de nada, mas se assistir Fantástico, vai ficar por dentro de Verdade. muita coisa que Sempre tem uma, né? Todo acontece. final de semana tem Todo uma final fraude de semana diferente, né? tem uma fraude diferente que passa lá. Então, é um tema que está muito entranhado no nosso dia a dia. Então, fica aí a minha recomendação, minha dica. Boa, obrigado. Assim a gente encerra, gente, mais um episódio. Vocês pediram muito sobre fraude. Acho que foi uma aula aqui com o Alessandro e com o Justo. Obrigado pela presença, gente. E fiquem ligados, que daqui a pouco tá no ar. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Até a próxima.